Eu sou o Vilto Reis e hoje nós vamos para mais um vídeo da série A Arte da Ficção. Essa série, baseada no livro do David Lloyd, em que a gente comenta, vídeo a vídeo, um capítulo do livro. E nessa série, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre estranhamento, nosso vídeo número 11. Você que ainda não assistiu os outros vídeos, clique no canal, assine o canal, ative as notificações e vá lá procurar os outros videozinhos da playlist. Eu vou colocar o link aí também na descrição desse vídeo para você assistir os outros vídeos da série. Eu diria que esse curso é quase como se fosse um curso para escritores completo. Ao final, quando tiver 50 vídeos, a gente vai ter falado de vários temas. Mas vamos lá, nosso tema hoje é estranhamento na ficção. E se você estranhou esse termo, eu não poderia perder esse trocadilho. Na verdade, ele é mais um dos termos cunhados por uma galera que se chamavam os formalistas russos. Na verdade, eles não se chamavam assim, O pessoal passou a chamar esse movimento de formalistas russos depois que eles já tinham feito toda a arte deles. Na verdade, eles queriam fazer uma crítica que fosse a literatura pela literatura. Não a literatura pelo olhar da psicologia, não a literatura pelo olhar da filosofia, não a literatura pelo olhar da religião, mas a literatura pelo olhar da literatura. E um carinha chamado Viktor Shklovsky, provavelmente eu pronunciei o nome dele errado, mas, russo, não sou fluente em russo, ele criou esse termo, estranhamento, tornar estranho, Mas o que seria isso? Lá em 1917 ele publicou um ensaio onde ele falava sobre esse assunto, e nesse ensaio ele fala que estranhamento é uma das missões da ficção. Por quê? Porque quando a gente descreve um objeto na ficção, o nosso objetivo não é descrever exatamente como ele é na realidade. Porque na realidade a gente já tornou aquilo comum, corriqueiro, já virou um hábito ver aquele objeto e nem ligar mais para aquele objeto. Mas a ficção, ela tem, de certa forma, uma das missões da ficção é recriar esses objetos para o imaginário. Então o estranhamento seria isso, às vezes pegar um objeto que está ali no cotidiano das pessoas e descrever ele de uma forma diferente, de uma forma única que as pessoas nunca viram. E aí eu vou ler um trechinho do ensaio do Viktor Shklovsky. Ele disse assim: o hábito devora trabalhos, roupas, móveis, esposas e o medo da guerra. A arte existe para que possamos recuperar a sensação de estarmos vivos. Existe para fazer-nos sentir coisas, para tornar a pedra dura. O objetivo da arte é nos proporcionar a experiência das coisas tal como as percebemos, não como as conhecemos. Cara, eu acho isso aqui fantástico, brilhante, que todo escritor devia ter isso em mente. Eu vou descrever, uma caneta. Por que será que eu não posso usar palavras que ninguém nunca usou para descrever uma caneta? Eu posso ser criativo ao falar das coisas, Criar um estranhamento no leitor. E aí o Shklovsky, nesse ensaio, ele cita uma passagem do Tolstói, em que esse grande escritor russo, que era o Tolstói, pega e descreve uma ópera pelos olhos de alguém que não entendia nada de ópera. Então é muito engraçada a descrição, porque ele diz que estava lá assistindo, aí de repente entrou uma mulher de branco, depois ela trocou a roupa para azul, aí vieram umas pessoas para buscar ela, mas as pessoas primeiro ficaram cantando um pouco com ela, depois levaram ela. Basicamente é isso. Então, ele pegou um negócio que já era pré-estabelecido para a época, quem lia na época provavelmente eram pessoas mais nobres, que tinham condições de estudar, já que a educação não era para todos, como talvez não seja para todos, não estou brincando. Não podia perder a oportunidade também de dar uma cutucada. Então ele pega, coloca isso sob o ponto de vista de alguém que nunca viu ópera e descreve a ópera de um modo diferente, de um modo estranho, de um modo original. Mas nós vamos ver outro exemplo que o David Lloyd cita no ensaio dele, nesse artigo que a gente está comentando, que é do romance Villette, da Charlotte Brontë. Nesse livro há uma passagem em que a personagem está diante de um quadro. Veja só você vai conseguir visualizar essa imagem. E o quadro tem uma mulher lá, um pouco obesa, e essa mulher está praticamente nua, envolta naqueles panos que pareciam aquelas cortinas vermelhas, e é um tipo de pintura muito comum, Você já consegue visualizar essa imagem que provavelmente você já viu várias vezes em livros ou mesmo em quadros. Mas, é uma coisa tão naturalizada
que a Charlotte Brontë fez questão de botar no livro dela, para fazer com que a sua protagonista apresentasse uma grande contradição da época, que era a seguinte: na época dela as mulheres tinham que se vestir praticamente, não mostrar nada do corpo, mas todo mundo aceitava que o quadro tivesse um nu artístico, desde que fosse envolto em uma aura mítica, não uma mulher comum. Mas qual que era a diferença daquele quadro para uma mulher comum? E na visão dessa personagem, ela chama atenção, e é óbvio que é pensamento dela, não é ela falando, para algumas coisas que a gente já naturalizou. Por exemplo, por que tem tanto pano nessas pinturas, cobrindo várias partes da tela? Às vezes o pubis da mulher. Por que tem os objetos tudo caídos, derrubados, quando essas pessoas aparentemente são ricas e têm criados para ajeitar as coisas? E no final ainda ela fecha dizendo que o nome do quadro é Cleópatra, como numa espécie de uma censura, de uma ironia, criticando aquele quadro que está meio que falsamente ligando a uma coisa mitológica, histórica e tal, para poder se justificar de ter aquele nu. Então isso que a Charlotte Brontë insere na sua obra, esse olhar estranho de um personagem que não está olhando sob o ponto de vista artístico, cultural, que as pessoas geralmente enxergam essa obra, esse estranhamento, ele traz muita riqueza para a ficção, muita originalidade para a sua escrita. Quando você estiver construindo um personagem, pense, como é que ele vai ver coisas que os leitores estão acostumados a ver, mas do ponto de vista dele talvez sejam coisas diferentes. E aí o David Lloyd conclui dizendo que, na verdade, às vezes a originalidade não é que o autor tenha criado, inventado algo novo, mas é que ele tem nos levado a ver coisas que nós já sabemos, mas que a partir daquela literatura a gente percebe de forma diferente, porque foi descrito de um modo atípico. E talvez você esteja dizendo, poxa, mas isso aí parece mais ser uma coisa para o romance realista. Será que isso dá para aplicar numa ficção científica, numa fantasia, numa história policial, que às vezes é realística também, realista? Dá sim. Na sua descrição, digamos que você vai escrever uma coisa que é inspirada no medieval, uma fantasia medieval. Sabe, todo mundo descreve a coisa da mesma forma. E talvez, por que você não pode descrever aquilo de uma forma diferente? Desde o movimento de sacar a espada. Por que usar a palavra sacar, o verbo sacar? Ou tirar a espada da bainha? Por que não usar outro verbo? Então, essas pequenas inovações é que fazem a literatura, literatura. E não um texto comum. É esse retrabalho do escritor que mostra que o escritor é um escritor que se dedica à obra dele e não é escritor preguiçoso. Esse foi o nosso tema do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui no vídeo para ajudar a mais pessoas conhecerem esse vídeo. Assine o canal se você ainda não assinou. E me acompanhe aí nas redes sociais, onde eu venho postando aí bastante coisas, várias coisas aí, como dicas literárias, entre outras. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!